Graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Estamos fazendo mais uma live, como temos feito todos os dias agora, recentemente de terça-feira, e temos assim exposto a Bíblia toda, ou seja, pregar a Bíblia toda. E na nossa tarefa assim, estamos assim fazendo no livro de Jeremias. Aqui quem fala é o pastor Edmário, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Que Deus te dê um momento abençoado, não importa o horário que você esteja vendo esta live sendo transmitida, sendo gravada, tá? E ela estará principalmente gravada no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo. Você passando lá, você vendo agora, né? Aproveite, dê o seu joinha, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Compartilhe, tá? E, se possível também, no YouTube, ao você se inscrever, marque lá na opção de notificações, coloque lá no sininho de todas as notificações completas, ou seja, todas as notificações, coloque lá, marque lá, aperte no sino para receber todas as notificações do nosso canal. Inclusive até eu compartilhei um pequeno corte do pastor Augusto Nicodemos Lopes, que fala muito ao coração, falando-se da vida comum, ou seja, da vida que Deus quer para nós, e que muitas vezes ela é uma vida que ao mesmo tempo é simples, mas que na realidade, se a gente vivenciar ela, vai ter profundas experiências com Deus, no sentido de saber que Deus está cuidando de nós, não importa a circunstância que estejamos passando. Você que está me acompanhando agora pelo Facebook, eu estou tendo maior cuidado agora de, ao invés de trazer vídeos assim de uma qualidade questionável, pelo menos agora eu estou colocando já o tema da nossa mensagem, e você seja bem-vindo. Já está aí o tema da nossa mensagem de hoje, e seja muito abençoado nessa noite, tá bom? Você que está nos acompanhando aí no Facebook, tá? Divulgue o nosso trabalho, compartilhe ele para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Compartilhe assim para a honra e glória do nosso Deus. Curta e compartilhe. Vamos estar assim fazendo uma oração inicial para que Deus nos oriente na exposição das Escrituras nessa noite. O tema já está aí na tela para quem me acompanha no Facebook. E o tema é esse: o preço de nossa salvação. É o preço de nossa salvação. E você vai acompanhar aí conforme estou mostrando nos slides agora dessa vez, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer por mais uma noite na Tua presença, queremos te agradecer pela Tua graça e misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, pelo Teu Espírito Santo nos orientar a expor as Tuas Escrituras, que são a perfeita expressão da Tua vontade para nós, diferentemente, ó Deus, de homens que são totalmente falíveis, Senhor. Não importa quais sejam papas, gurus, médiuns, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, não importa. Todos são falíveis, mas a Tua palavra é infalível. Tua palavra é inerrante. Tua palavra é a Tua vontade, a qual nós não podemos questionar. Podemos questionar profecias, podemos questioná-las, mas agora a profecia da palavra de Deus, das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, não podemos questionar, só podemos apenas acatá-las, obedecê-las e principalmente, ó Deus, vivenciá-las. Então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos orienta nessa exposição dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos à leitura do texto bíblico, né? É um texto longo, mas eu espero também não me alongar dessa vez, porque
Esse texto é uma temática constante que Jeremias abordou ao povo de Judá em sua geração. Vamos então ao texto bíblico, vamos à leitura dele. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre, não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e de longe, um após outro, e a todos os reis do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes,
porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas, por causa do brasume e da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Então esta profecia de Jeremias, ela é anterior à profecia do capítulo 24, ou seja, ainda não, o povo ainda não tinha sido ainda deportado pela primeira vez para a Babilônia. E aqui é falado do reinado de Joaquim, ou seja, de um dos filhos de Josias. Então aqui não estava se falando do reinado de Joaquim ou Jeoacás, mas de Joaquim. E aqui no caso, recentemente, o povo tinha, no caso, o povo de Israel, tinha naquele momento ainda passado pela situação de uma batalha. E nessa batalha, eles tinham perdido, o exército de Josias tinha perdido para o rei do Egito. E ali, com a morte de Josias, o seu filho assumiu no seu lugar. E ele não prosseguiu com a obra de Josias de implementar uma adoração verdadeira a Deus. Você que está me acompanhando pelo Facebook, curta, compartilhe, tá bom? Essa mensagem que você está vendo hoje, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus, dê uma curtida, ok? Você que está me acompanhando aí, tá? E quando puder, vá ao canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, tá? Vá lá no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, tá bom? Divulgue o nosso trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Curta e compartilhe, tá bom? Então, continuando aqui a nossa explicação, então, a gente pode perceber isso, é nesse contexto que ocorre essa profecia. É nesse contexto que podemos perceber, assim, o juízo de Deus que é anunciado. Mas, por outro lado, vemos dois aspectos, não é? Dois aspectos do que é o plano de Deus para a nossa salvação. O plano de Deus para a nossa redenção. E aqui, Israel, o que acontece? Manifestado no povo de Judá, está assim, dessa forma, sendo assim, um modelo de quê? De um povo o qual Deus clama através do profeta para que se arrependa. Deus clama para que tenha um novo coração. Deus clama para que tenha um novo nascimento. Deus clama para que verdadeiramente venha confiar inteiramente nele, e não confiar em homens, e não confiar no seu poderio bélico, armamentista e tantas outras coisas, mas confiar somente em Deus para sustentar a nação. Então aqui nós podemos, ao ler esse texto, do início ao fim, nos reportarmos para aquilo que Deus quer para nós. E aí justamente o que Deus quer para nós é que só podemos obedecer os seus mandamentos, só podemos
verdadeiramente alcançar a salvação de nossa situação de condenação eterna, que isso se chama na teologia de situação de miséria, só podemos sair dessa situação de miséria a partir de nosso vínculo com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar na nossa condenação e pagou o preço pela nossa salvação, o preço pela nossa libertação, ou seja, nossa redenção da escravidão do pecado. Por isso, nessa noite já está o tema aí, o preço de nossa salvação. O preço de nossa salvação. E aí temos a primeira característica do preço de nossa salvação, que é aquele que se pauta em Deus gerar uma nova vida para nós. É aquela que se pauta em Deus gerar uma nova vida para nós. Então, vou colocar aqui, estou sem pressa, né? Então aqui, ó, Jeremias 25, tema, o preço de nossa salvação. Em primeiro lugar, primeira característica, é aquele que se pauta, em Deus gerar uma nova vida para nós. Versículos 1 ao 14. Então aqui, didaticamente falando, ensinando aqui, pode ser que seja longa essa mensagem? Pode ser, mas eu quero, acima de tudo, esgotar esse assunto mesmo em nome do Senhor Jesus. Então aqui, voltamos ao texto, vamos à leitura dele. Vamos explicá-lo. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, ou seja, o 4º ano desde que ele subiu ao trono, mesmo com Josias ali, tá? Rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta e a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, ou seja, o tempo que Jeremias começou a mensagem dele, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la ter anunciado, mas vós não escutaste. Deus sempre usava Jeremias já desde o alto da madrugada. E aí diz: também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, não era só Jeremias, os profetas, mas vós não os escutaste, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. E aí tem a linguagem de Jeremias: não escutar, não inclinar os ouvidos. Então, mostrando a dureza do coração do povo. Quando diziam: convertei-vos agora, ou seja, arrependimento genuíno e verdadeiro, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, ou seja, intenções e práticas, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Está lembrando aqui, desde a aliança com Abraão até a aliança mosaica, mostrando aqui: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Que seriam as obras de vossas mãos? A construção de quê? De imagens, de ídolos das nações cananeias e de outros povos. E aí vem versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutais as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte. Ou seja, já está falando dos próprios de assírios, de babilônios, e mais tarde medos e persas, né? Aí vem, ó, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meus servos. Então aqui é importante dizer que, nesse sentido, todos aqueles que são agentes, mesmo agentes de castigo, a Escritura ela revela que esses são agentes de Deus. Sempre há a mão de Deus em tudo, mesmo para o bem, mesmo para o mal. E aqui diz:
e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objetos de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva e o som das mós e a luz do candeeiro. Está falando aqui o texto sobre o quê? Sobre justamente, sobre enquanto o povo pecava, o povo ainda queria festejar. Não parece isso aí uma situação dessas com a situação que nós vivemos aqui no nosso país? Que as pessoas reclamam dos problemas do país, mas quando logo tem a oportunidade, fazem festas, fazem churrascos e etc. É para a gente pensar na atualidade. Aí vemos, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ou seja, isso aqui está falando de quê? 70 anos é o equivalente a uma vida inteira de uma pessoa, em média, 70 anos. Ou seja, aqueles que iriam cativos para a Babilônia não voltariam de jeito nenhum. Morreriam lá. Então, uma outra geração viria dos que fossem levados cativos para a Babilônia. Então quer dizer, castigo de Deus. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, e aí 70 anos eu quero falar que isso não é contado a partir da destruição de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor. Já é contado pelo quê? Já é contado pelo quê? Já é contado desde a primeira deportação dos nobres e dos descendentes de sacerdotes, ou seja, no caso de Daniel e seus amigos e do profeta Ezequiel, já é contado os 70 anos a partir daí. Então é importante levarmos em consideração isso. Houveram várias deportações. Enquanto você está me ouvindo, me observando, dê um joinha e compartilhe para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? E inscreva-se lá, vai rapidinho lá no YouTube e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Que lá tem mais mensagens, lá tem outros vídeos e algumas aulas de teologia ali também tem, tá bom? Continuando aqui, versículo de número 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia. Então, o que isso diz de uma maneira muito interessante? É que, ao mesmo tempo que Deus utiliza o mal para corrigir o seu povo, esse mal não perde a sua responsabilidade, porque todo mal será castigado por Deus. Opa, seja muito bem-vindo, pastor Paulo Romão. Deus abençoe, querido amigo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tá bom? Então, continuando aqui o texto, então quer dizer, ao mesmo tempo que Deus se utiliza do mal para que haja correção, a responsabilidade não é retirada. Por isso que o texto diz, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor. Como também a da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Ou seja, o povo babilônico, com certeza, sofreu o juízo de Deus. Tanto que assim foi que os medos e os persas destruíram esse reino. E tanto que depois dos medos e dos persas vieram os gregos de Alexandre o Grande. E bem posteriormente também os romanos. Tanto que a sombra da antiga Babilônia hoje são apenas o que? Ruínas. Porque aí se cumpriram as profecias do Senhor nosso Deus. O que mais chama atenção nesses primeiros 14 versículos é a palavra no versículo 5, convertei-vos agora. Convertei-vos tem a ver com a ideia de quê? Com a ideia de fé e arrependimento. Né? No Novo Testamento isso tem a ver com as ideias de quê? Com as ideias de metanoia e com a ideia de epistrefo, ou seja, de conversão, de mudança de vida. Isso aqui é o mais importante aqui. Por isso
que a primeira característica é essa. O preço de nossa salvação, em primeiro lugar, é justamente aquele que se pauta, né, em Deus gerar uma nova vida para nós. E é justamente isso. E aí entra, não é, o texto de João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. No Evangelho segundo João, capítulo 3, vai dizer o quê? É muito importante que leiamos esse texto para a nossa aplicação, para o que Deus quer para nós. E aí diz assim o texto bíblico: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E ele respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, essa é a primeira verdade que a gente pode perceber aqui. Quer dizer, João 3, versículos 1 ao 8 e João 1, versículos 12 ao 13, mostra que o quê? Que o novo nascimento é a obra soberana de Deus. O ato de crer não provém da natureza humana livre, mas de Deus agir nos, caso pecadores, concedendo arrependimento e fé. Então vamos lá, João capítulo 1, não é? João capítulo 1, versículos 12 e 13. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha o que vai dizer. João 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Só que isso aí é o que acontece. Isso não tem nada a ver. Seja bem-vindo, irmão Tiago, aqui no Instagram. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom? Então quer dizer, isso aqui tem a ver, antes de tudo, com o quê? Com a ideia de quê? Que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, da vontade humana. Né? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui é bem enfatizado isso. Não é a simples vontade humana, não é uma vontade escravizada pelo pecado, mas antes é um ato soberano de Deus. Aí está. Então o que acontece? A pessoa só tem capacidade para crer no momento em que Deus concede o dom do arrependimento, para a honra e glória dele. E aí podemos ver isso. Atos 11, versículo 18. Atos 11, versículo 18. Atos 11, versículo 18. Aqui está. Atos 11, versículo 18. O que ele vai dizer? Atos 11, versículo 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então quer dizer, a origem não está na vontade livre do homem, mas a origem do crer, do se arrepender, vem do ato soberano de Deus. E aí achamos o quê? Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 8. Efésios 2, né? Efésios 2, 1 ao 8. Efésios 2, do 1 ao 8. E aí temos aqui Efésios 2, do 1 ao 8. No caso aqui vou deixar só, botar aqui o capítulo 2, Efésios 2, do 1 ao 8. Aí está, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só a coisa importante.
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então foi Deus que nos deu uma vontade nova. E como ela é dada? Deus gera em nós uma nova vida para que sejamos habilitados, ou seja, para que tenhamos capacidade de crer e se arrepender. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é fundamental termos em mente isso. Então, dom de Deus para que venhamos a ter essa responsabilidade. Não é simplesmente a nossa vontade natural é que vai nos levar a crer no Senhor, mas é justamente a graça de Deus. Aquilo que é chamado normalmente na teologia de chamado ou vocação eficaz. Para todos aqueles os quais em Cristo Ele escolheu. Aí continuando, o novo nascimento precede a conversão, já que a conversão é a soma do arrependimento e a fé salvadora em Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. E olha o que diz. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, qual é o meio que Deus utiliza para que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? A palavra de Deus. A palavra de Deus pregada, a palavra de Deus ensinada, a palavra de Deus proclamada. Então, quer dizer, isso vai confirmar aquilo que o quê? Que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 10. Ele vai falar de uma maneira clara em Romanos 10, né, que a fé vem. E aí temos aí, ó, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o meio que Deus utiliza para salvar. Então, isso aqui é fundamental. Vou até acrescentar aqui, digitar aqui, né? Então, aqui está, ó, Romanos 10, 17. Aí está. Romanos 10, 17. Aí está. E agora? E o preço de nossa salvação, voltando a Jeremias? O preço de nossa salvação tem uma segunda característica. Qual é? É aquele que nos mostra que Cristo pagou o preço de nossos pecados, suportando a ira de Deus. É aquele que nos mostra que Cristo pagou o preço de nossos pecados, suportando a ira de Deus. Claro que, evidentemente, eu não vou falar aqui de toda a teoria da morte de Cristo, de toda a teoria da expiação, porque é algo longo, mas eu só quero falar do aspecto de Cristo ter suportado a justiça de Deus, a condenação que nós merecíamos, a ira de Deus. Vamos mostrar isso aqui. Isso aqui é que eu devo mostrar e que devo enfatizar. Tá? Devo enfatizar esse aspecto. Tá? Esse aspecto é que devo enfatizar. Aí está. Ó. Então aí está esse aspecto que estarei enfatizando com a leitura do texto que está justamente lá, né, em Jeremias 25. A gente continua aqui em Jeremias 25,
Vou continuar aqui, né? Agora, o segundo aspecto que eu devo escrever aqui é a segunda característica. Segundo, né? Segundo é aquele que nos mostra que Cristo pagou o preço de nossos pecados, suportando a ira de Deus. Versículos 15 ao 38. Aí está. Aí está, né? Então aqueles que estão me acompanhando pelo Facebook estão vendo todo o esquema, toda a explicação. Aqueles que estão comigo aqui no Instagram, eu vou explicando paulatinamente. Aí você, no caso, para quem está no Facebook, não está vendo meu rosto, mas está vendo a mensagem. E aquele que está no Instagram comigo, o que acontece? Só vai ver mesmo eu explicando, né? Vai ver só o meu rosto. E eu falo particularmente que meu rosto não é marketing, né? Não é marketing, né? Mas apenas meio mesmo de comunicação. Então, o que deve ir lá para o canal do YouTube é muito mais a mensagem do que eu mesmo, porque eu pude verificar que o emulador, né, não me ajuda muito em termos de qualidade de imagem. Já a qualidade, como eu gostaria, né, que a qualidade de imagem que existe no Instagram pudesse ser utilizada no emulador que eu estou utilizando, né? Nem tudo é perfeito. Quem sabe alguém me ajude aí, né, em como fazer uma live em que eu possa utilizar tanto o recurso do emulador, né, quanto uma imagem de qualidade. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus é o nosso provedor em tudo. Por isso, mais uma vez, você que está me acompanhando, curta, compartilhe e inscreva-se. No caso, me acompanhando no YouTube, inscreva-se no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo. Pregador Fiel de Cristo no YouTube, tá bom? Curta, compartilhe e inscreva-se. E toque no sininho para receber todas as notificações, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Lá você tem várias explicações em termos de teologia reformada, lá você tem outras exposições bíblicas e outras aulas sobre história da igreja e outras coisas referentes à teologia em geral. Até inclusive tem lá umas aulas, né, que eu postei de grego bíblico básico, está lá. Algumas aulas de grego bíblico básico, tem uma coleção lá de aulas de grego bíblico básico. Eu não sei quando retornarei com essas aulas, né? Se alguém estiver interessado nessas aulas de grego bíblico básico, né? Comente lá, comente aqui no Instagram, comente no YouTube, comente no Facebook, e aí eu retornarei, né? Deus nos permitindo, com as aulas de grego básico, bíblico, né? De grego bíblico básico, que é também conhecido como grego koiné. E aí a gente continua, tá bom? Vamos prosseguir então a leitura a partir do versículo 15. Vamos ao versículo 15 desse capítulo 25 de Jeremias. Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. E o texto diz assim, tá? Jeremias 25. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber diante dele todas as nações as quais eu te enviar. Quer dizer, Deus fala para Jeremias, Deus falou para Jeremias continuar a profetizar, não somente contra o reino de Judá idólatra, mas também até contra as outras nações ao redor, inclusive a nação que estava servindo como castigadora de Judá. Para que bebam e tremam, versículo 16, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações o qual o Senhor
me tinha enviado. Versículo 18, a Jerusalém, às cidades de Judá, a seus reis e a seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. Então já está falando aqui a predição de um juízo muito forte, de cidades sendo destruídas, de miséria mesmo, material. A Faraó, rei do Egito, também incluído aí, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo. Todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e a todos os reis das terras da além do mar. Quer dizer, está incluindo todos os povos cananeus aqui, né? Principalmente nesses versículos aqui, do 20 ao 22, incluindo os filisteus, que não eram originais de Canaã, eles eram, na realidade, povos que vieram do mar, ou seja, povos que vieram da onde? Alguns estudiosos falam que era da ilha de Creta. Tá? Então isso é muito interessante. E aí temos, versículo 23, a Dedã, a Temá e a Buz, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, a todos os reis do misto de gente que habita no deserto. Quer dizer aqui, no caso, Deus falando com Jeremias para profetizar contra quem também? Contra todos, olha o ponto aí, contra todos os descendentes de Abraão pela concubina Quetura, porque esses não tiveram herança, tá? No meio dos filhos de Israel, não tiveram herança. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, irmã Ivane, Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida do seu esposo, todo o seu ministério, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então quer dizer, a gente pode perceber aqui então, que era castigo para todas essas nações, todas elas. E aí vem, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média. Então está aí, ó, e a todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia, enfatizando mais uma vez o castigo a todo o império babilônico. E aí vem o versículo 17, pois dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Todos esses povos seriam conquistados. Então é importante isso. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começa a castigar. Ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Deus deixa de maneira bem clara a todos eles, que apesar deles castigarem a Judá, castigarem a Jerusalém, essa foi a cidade que Deus escolheu para habitar seu nome. E eles não poderiam ficar impunes diante dessa destruição. E aí diz, tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam as uvas, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Então aqui já está apontando para a questão de que a justiça de Deus ela nunca falha. Tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregará à morte, naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores. E aí ele está falando aqui que mesmo aquele povo que não estava ao redor das cidades, mas estava pastoreando nos campos, também levariam juízo se não fossem fiéis. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-os na cinza voz, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para todos os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos.
porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Justiça de Deus eficaz, esse é o ponto importante. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Então esse é o ponto importante, né? Então da sua morada quer dizer toca de leão, né? A ideia é esse. Saiu da sua morada, então da toca, porque a terra deles foi posta em ruínas. Então um juízo certo da parte de Deus para todas essas nações. E aí, trazendo, contextualizando, porque sempre, quando todas as vezes pregamos no Antigo Testamento, sempre temos que trazer tudo à luz. Ela não pode ficar, o texto do Antigo Testamento não pode ficar preso à letra da lei do Antigo Testamento, ou seja, a letra da lei da aliança mosaica, ela deve ser trazida à luz do pacto da graça, à luz da nova aliança, à luz do Novo Testamento, à luz principalmente de quem? Do Cristo vivo. Então, nesse ponto, o que acontece? Deus, para salvar, e reconhecendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele envia seu Filho, para que tudo venha mudar. Então, nesse aspecto, prosseguindo aqui, né, nossa exposição, temos aí, ó, Lucas 22, 42 ao 44, Gálatas 3, versículos 13 ao 14, e 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus recebe sobre si toda a carga do nosso pecado e recebe a ira de Deus nele para nos poder resgatar. Lucas 22, versículos 42 ao 44. Aí temos aí, ó, Lucas 22, Lucas 22, 42, 44. Aí temos aí, ó, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Deus tinha falado com Jeremias para oferecer o cálice da ira de Deus às nações. Agora aqui é Jesus que está tomando o cálice para si. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Tamanha foi a pressão que Jesus sofreu ao se tornar pecado em nosso lugar. E aí temos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 ao 14. Gálatas 3, 13, 14. Olha o que diz aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Porque se antes a bênção de Abraão tinha que ser intermediada pela aliança mosaica ou pelos próprios descendentes carnais, agora não. Agora na pessoa de Cristo, na fé no Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, aí isso ultrapassa uma nacionalização da salvação. Isso ultrapassa, torna-se algo além dos muros de Jerusalém. Uma barreira é desfeita, como fala lá em Efésios. Deus se fez um, ele retirou a barreira da separação. Então é isso que podemos ver, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E aí temos 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E aí está: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, justificados. De uma posição de condenados, passamos a ser uma posição de justificados. Remidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, aí está. A gente prossegue. Isso é o amor de Deus. Sua justiça foi cumprida. Alguém que teve de morrer pelo pecado, mas os merecedores da ira de Deus foram libertos da condenação. Então aí está. Fomos libertos. Redenção pura. Então eu poderia aqui gastar bastante tempo falando sobre essa questão, mas o mais importante nisso tudo é: qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é agradarmos a Jesus, buscarmos a Jesus, testemunharmos de Jesus, confiarmos em Jesus toda a nossa vida, para a honra e glória dele. Isso é o mais importante de tudo. E assim glorificamos a Deus em todo o tempo, para a honra e glória dele. Nós em todo tempo buscamos a sua face, em todo tempo glorificamos o seu santo nome. Você que está aí me acompanhando, dê um joinha, tá bom? Dê um joinha, compartilhe e também acesse o canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Acesse ele, lá há outras mensagens também, além dessa série de Jeremias, há mensagens em Romanos, em Filipenses, em Gálatas, um curso básico de grego. Claro que ele eu não concluí, né? Mas se você se interessar, se alguém se interessar, nós poderemos prosseguir nesse mesmo lugar, nesse mesmo espaço, coisas relacionadas à teologia reformada, coisas relacionadas aos reformadores, à reforma protestante, já que esse mês é o mês da reforma protestante, tá bom? Quiser conhecer mais sobre as raízes da nossa fé, baseada totalmente na Escritura, conhecer em termos dessa história, está lá no meu canal Pregador Fiel de Cristo, está lá, tá bom? Coisas relacionadas à principal obra da teologia reformada, que são as Institutas da Religião Cristã de João Calvino, está lá os comentários. Eu cheguei até o livro 3, devo concluir ainda, espero conseguir retomar para concluir pelo menos ainda o livro 3, que Deus nos ajude assim, tá bom? Então, vá lá, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Agora, nesse momento, eu vou estar passando agora para o nosso momento de intercessão, nosso momento de oração. E aqui, né, quero incluir aqui especialmente as pessoas que têm nos pedido oração, nossa irmã Dilza, que tem sido nossa intercessora de muito tempo, irmã Dilza, já. Quero incluir aqui também, vou incluir também no caso as nossas intercessoras também, as demais, né? No caso aqui a irmã Glória, a irmã Divina, a irmã Dulce, a irmã Romilda, a irmã Rutinha, tá? A missionária Conceição, que nos abençoou muito nesses últimos 13 anos, né, que estivemos congregando na igreja dela, né? Então, quero incluir aqui essas irmãs, tá? Então, todas elas assim têm sido bênção na minha vida, né? Aqui eu tenho que anotar a Lourdinha também, né? E também alguns enfermos, no caso, a irmã Lucimar, o filho do presbítero Gilson, da Terceira Igreja. E aqui eu coloco de uma maneira geral o grupo Nazireu, da Terceira Igreja, e demais departamentos, né? E nossos amigos pastores sejam incluídos aqui. Todos estão incluídos. Saiba que você está incluído aqui nessa nossa oração. Inclusive até nos acompanhando aqui o pastor Paulo Romão também,
incluído também na oração. Vamos orar nesse momento, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça, estaremos agora orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar agora mudando aqui no Facebook, né? Vou estar aqui vendo se eu consigo colocar aqui a captura, né? Captura de vídeo. Já vai estar aparecendo a minha imagem aqui. Tá? Pronto, já apareceu minha imagem aqui em cima. Já é o bastante, não preciso aumentar toda, né? Vamos estar orando assim nesse momento agora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos expondo a Tua palavra, de buscarmos a Tua face, glorificar o Teu santo nome. E sabemos, ó Deus, que dependemos inteiramente de Ti para tudo. Mas aqui agora, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas intercessoras, no caso a irmã Maria de Lourdes, a irmã Maria da Glória, a irmã Dulce, Senhor. Coloco aqui a irmã Rutinha, a irmã Lúcia também eu acrescento, a irmã Romilda, Senhor. A irmã Divina eu já devo ter falado, mas Tu sabes de todas as coisas. Coloco aqui também, Senhor, ó Deus, a irmã Dilza, ó Pai, que tem pedido, Senhor, pela sua vida, pelos seus familiares, pela libertação completa, Senhor, daqueles que estão agora afastados dos Teus propósitos, Senhor. Ouve a oração da Tua serva e do Teu clamor, Senhor. Ó Deus, visita os enfermos nesse momento, visita, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, o filho do presbítero Gilson da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, visita todos os membros da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, incluindo, Senhor, no caso específico, o pastor Ademar, pastor Jobson, os pastores da igreja, né? Incluindo também, Senhor, todos os presbíteros, todos os diáconos, para a honra e glória Tua, Senhor. E aqui eu coloco também, Senhor, em nome de Jesus, a vida, Senhor, da irmã Lucimar. Faz uma grande obra na vida dela, Senhor. Faz uma grande obra nos demais enfermos pelos quais temos clamado, que eu tenho clamado, Senhor, pela irmã Giselda da Iema. Tenho clamado pelo irmão Walter, Senhor, naquela luta dele, pela irmã Sônia, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Tenho clamado a Deus, junto com a minha esposa, por toda a minha parentela, a parentela da minha esposa também. Ó Deus e Pai, também pela Congregação Batista, onde nós colaboramos, a Congregação Batista Memorial, Senhor, de Olinda, que é, ó Deus, vinculada à Igreja Batista Memorial do Cabuís. Trabalha, Senhor, na vida de cada um dos membros desta casa amada, Senhor. De todas essas casas de oração para a honra e glória do Teu santo nome. Visita também a missionária Conceição, Senhor, seu esposo, pastor Edson. Ó Deus, para a Tua glória, Senhor, faz uma grande obra na vida deles, Senhor, porque Tu sabes e conheces as necessidades deles. E, ó Deus, visita para a Tua honra e para a Tua glória também, ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai. Também, ó Deus, nossos amigos pastores, eu incluo aqui o pastor Paulo Romão e meus demais amigos que eu tenho contato todos os dias e eles sabem quem são, Senhor. Coloco eles diante de Ti, os pastores, para a honra e glória Tua, Senhor. E, ó Deus, não é pelo meu muito falar, Senhor, mas é confiando em Ti. Assim coloco a todos, Senhor, que estão no nosso caderno de oração, na agenda de oração, para a honra e glória Tua, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Assim encerro aqui. Então, para a próxima semana, estaremos continuando em Jeremias, capítulo 26, para a honra e glória do nosso Deus. Jeremias, capítulo 26. Receba a bênção do Senhor Jesus Cristo, a bênção do nosso Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Então aqui está encerrada mais uma live. E lembrando, você que estará acessando no YouTube, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, tá bom? Divulgue, aperte lá o sino das notificações para receber todas elas. Para a honra e glória do nosso Deus, desde já agradeço
Em nome de Jesus.